Mas a derrota pro Curitiba já tem umas 3 rodadas. Aqui, a abertura é só tchau, tchau. O cara ficou com raiva. A abertura que eu fiz foi só do bye-bye. Não tem chance, não tem não, rapaz. Tem que ver a sequência. O Atlético tá em queda. O Atlético tá em queda. A defesa é muito fraca. O Cruzeiro, se tivesse segundos. passado do Grêmio, o Cruzeiro ganharia a Copa do Brasil com o pé nas costas. Contra o Atlético também acho. Bom, Nico, vai começar agora. Com o pé nas costas, não. Nossa, eu não posso nem levantar, hein, Bob? Olá, está no ar o Extracampo. No programa de hoje você confere. Quer ir embora, vai. Adeus, vai. Quando você me quiser, estarei no Ileja, não te quero mais. Atlético perde para o Curitiba no Sul e fica bem distante do título brasileiro. Quando você me Quem também está quase dando adeus é o Cruzeiro. Vitória sobre o Fluminense deixa o time celeste com apenas 1% de risco de queda. quer ir embora, vai. Outro em ritmo de adeus é o América. Na turnê de despedida da Série A, o Coelho perdeu para o Santa Cruz fora de casa. Quer ir embora. Isso e muito mais você vê agora no seu Extracampo. Seja bem-vindo ao Extracampo, ao som de Ivete Sangalo, adeus, bye-bye, dizendo, Atlético já deu adeus à chance do título praticamente, o Cruzeiro também praticamente já deu adeus à chance de cair, o América está dando adeus à Série A. Vou apresentar já os comentaristas aqui de hoje. Nico, nosso professor, tá famoso agora, seja bem-vindo ao programa. Famoso nada. Bom dia a você, Jefferson, André. O Nico é apresentador, não é pouca coisa. São dois apresentadores e um comentarista. Hoje eu tô na Berlinda aqui. Pois é, rapaz, um desafio novo, né? Que a gente está lá no Cidade Alerta, pela TV Leste Record. Tem sido um tempo novo e eu quero agradecer por estar aqui para trazer de volta a minha essência, que é o trabalho esportivo. Vamos aí. André, seja mais uma vez bem-vindo aí. Tem algum destaque desse fim de semana? Algum destaque para essa semana ainda? Semana tem, né? Não tem jeito não. Mas antes, né, cumprimentar você, Gerson, ao professor Nico, né, o mestre Nico, para mais algumas lições aqui hoje, a todos que estão nos assistindo. E dá para a gente fazer 2 destaques. Primeiro, em nível local, né, para esse universo de cruzeirenses e atleticanos, a partida pífia do Atlético no fim de semana não, né, ontem contra o Curitiba. O Atlético, anteontem, né, jogou com a mesma vontade que o Grêmio ontem, parecia. Né? Os 2 finalistas da Copa do Brasil foram vergonhosos. Em nível nacional, né, os 2 times que hoje são, dos 20, são o comentário geral no campeonato. Né? Dos 20, só se fala de 2. Primeiro, do Palmeiras, né, que está aí na contagem regressiva rumo ao título, e já são favas contadas, né? Vai ser uma verdadeira catástrofe se não acontecer esse título do Palmeiras, e o Inter, lá embaixo. O Inter, sorte do Inter que o Vitória vai pegar um Santos na Vila Belmiro na próxima rodada, porque senão já poderia começar a fazer a contagem regressiva do Inter também. Viu? A situação está complicada lá embaixo. Que é lamentável, né? Lá embaixo, que eu falo na tabela e no sul do país. Mas quem contrata Celso Roth para ser técnico... Tá querendo alguma coisa, né? Assinando a mesma carta que o Figueirense. Até na Copa do Brasil, o Celso Roth errou. Vendo que ia vencer o jogo do Atlético, ia se classificar, ele resolveu modificar o time. As mudanças dele são sempre para não ganhar. É impressionante. Tirou o Valdívia, que era o melhor jogador em campo, matou o time e o time perdeu o Atlético. E, aliás, poupou 2 vezes no campeonato, na Copa do Brasil, visando o brasileiro. Na primeira partida, poupou contra o Atlético naquela derrota 2-1 lá no Beira-Rio. Foi jogar contra o Santa Cruz no fim de semana no Beira-Rio e conseguiu empatar em casa com aquele que era o lanterna do campeonato na ocasião. Poupou de novo agora para jogar contra o Palmeiras, é mais pesado, perdeu de 1-0. Quer dizer, não serviu de nada, perdeu faz 2 coisas. É um treinador sem conceito, né? Porque se o Valdívia fez uma partida que ele fez contra o Atlético, ele acabando com a zaga do Atlético, você, em vez de colocar o cara para jogar, não, tira. Mas vamos falar do Atlético no primeiro bloco, o Atlético que foi até Curitiba encarar o... Foi a Curitiba encarar o Curitiba, parece que não viajou, mas estava lá um time de preto jogando, estreando a 3ª camisa. E perdeu para o Curitiba também com um golaço do Rafael Veiga, que é um petardo de fora da área. Confira como é que foram os gols da partida.
E o Kleber marcando, né? E o Kleber marcando. Primeiro, esse golaço do Rafael, que foi um negócio assim que o Vitor podia pular 3 dias antes, né? Esse gol Que não pegaria. é típico para narração clássica, né? Um chute de rara felicidade. Nossa, ela vai fazendo a curva e bate É na... rara mesmo, né? Será que ele volta a fazer? Se bem que é um menino que tem Muito mostrado futuro, né? um bom futebol, né? E o Coritiba que tem revelado uns caras, né? Que assim, nos pênalti últimos- infantil, hein, gente? Do Patrick. Pênalti infantil. Não é um pênalti infantil, é um pênalti do Cometido, Patrick. cometido por um infantil. Foi o Patrick. E o Kleber que fez o Agindo. 2-0 lá no O final Patrick do jogo. estava meio esquecido, né? E engraçado, né? Até Falando- pelo bom momento do Carlos César, né? No próximo jogo do Atlético contra o Palmeiras, né, na semana que vem, depois desses 2 jogos pela eliminatória, o Marcos Rocha pode voltar. Né? E pode vai entrar ser em uma campo. boa pro Atlético e pro Palmeiras é que nenhum time com certeza não estará desfalcado por jogadores de seleção, porque os jogos, se não me engano, acontecem até na terça-feira. Sim. Eu comecei a... E o Prato não vai nem viajar, né? Aliás, o Prato depois viaja vai. depois. Não viaja agora. Durante um tempo no rádio esportivo, eu comecei a me dar conta de que muitas vezes o cronista ele fala muito de um time só no jogo. Então eu quero tomar licença assim, para falar do outro time desse jogo. Uma coisa que me chamou a atenção no Coritiba, como que recentemente ele tem revelado jogadores para o cenário nacional? Impressionante. É o que eu Bons estava jogadores. falando aqui agora há pouco, né? Você pega nos últimos 10 anos, de 10 anos para cá, você tem estrelas ali do Coritiba que vingaram, né? O Everton Ribeiro, O esse Everton não Valverde. foi revelado Não, totalmente. mas passou pelo Corinthians, mas o destaque foi O lá. destaque foi lá. Revelação. O Robinho, que passou no Palmeiras, está no Tá no Cruzeiro. Cruzeiro. O outro volante O Leandro Donizete, que não que jogou jogou no bem no Coritiba. Cruzeiro, mas o William, que está William jogando Farias, bem. no Vitória. Então, assim, tem uma série de O outros Leandro jogadores. Donizete, que é o ídolo hoje torcida. dos atleticanos, saiu do Coritiba. Né? E Uma é um geração ambiente de bons tão jogadores. bom que conseguiram recuperar o comportamento do Kleber Gladiador. E trouxe também um jogador que não é fácil, que é o Casim, que não tem um histórico muito fácil como jogador. Mas voltando aí à questão do Atlético, no final do jogo o Marcelo cobrou um pouco mais de indignação dos jogadores. Falta indignação só dos jogadores ou também falta indignação do treinador com o trabalho dele? Que convenhamos, o trabalho do Marcelo, ele deve muito, mas muito pro torcedor atleticano. Será que falta indignação? Será que não foi um erro estratégico? O Atlético não entrou em campo. Né? Não entrou em campo. O Atlético não estava afim. O Grêmio ontem... Aliás, o primeiro tempo contra o Inter, diga de passagem, não foi um primeiro tempo muito bom também. Aliás, O jogo contra o Inter não foi muito bom difícil de Foi falar. na pressão. É chato falar isso para um time que é finalista da Copa do Mas Brasil. a gente precisa Mas o falar a Atlético verdade. passou aos trancos e barrancos. E com erro de arbitragem contra o Juventude, e aí nos pênaltis apenas, um time que está subindo para a Série B. Né? Depois o Internacional, que nas 2 partidas jogou com o time reserva, e é um Internacional que está na zona de rebaixamento. Provavelmente vai ser rebaixado. Difícil. Ainda aposto no Internacional escapando. Mas vai brigar até a última rodada para não ser rebaixado. E que no Campeonato Brasileiro Começa não, já tem muito tempo, né, que não convence. Eu tenho falado isso aqui, o Atlético não goleia. Ele chegou num nível num ápice dentro do campeonato, quando precisou do Atlético fazer algo diferente, quando precisou do Atlético mostrar o plus, que a gente fala, o Atlético não teve esse plus. E olha que o Palmeiras não foi isso tudo. Não foi, não. O Palmeiras está Palmeiras ganhando um foi campeonato de regular para baixo. O Palmeiras fez jogos ruins, jogos de placares magros, 1-0 na Bacia das Almas. Então, assim, não houve novidade. Tanto é que o Santos está numa arrancada, numa ascensão. Se o Palmeiras talvez tivesse... Se o Santos tivesse... 5 rodadas antes tivesse acontecido isso? Se o Santos tivesse pego isso, talvez ele seria realmente... Quando estava aquela briga entre Palmeiras, Flamengo e Atlético, assim, né, vocês estão debatendo mais o futebol. Eu estou um pouquinho mais desligado, mas eu não senti o cheirinho de hépita. Desde quando começou o cheirinho, eu não consegui sentir isso. Eu não senti da vontade, mesma forma que eu não via. Eu falei várias vezes aqui que, para mim, o Atlético não tem esse elenco suntuoso que falam. Eu falei isso desde o início do ano aqui, nessa bancada. E junte-se a isso,
o fato do Marcelo Oliveira é campeoníssimo, chega no final da Copa do Brasil, ganhou 2 5 brasileiros, vezes em 6 ganhou a anos, Copa do Brasil. Assim, é um trabalho muito bom, mas eu não sei, em determinado momento, não sei se tem a ver com o grupo, eu não vou plantar nada dentro do elenco do Atlético, mas não sei se tem a ver com o grupo, com liderança de jogadores, mas o Marcelo falta um pouco mais de imposição dele, eu acho imposição. E ele ouve muito a torcida gritando, Luan, Luan, aí coloca o Luan. Eu acho que o treinador não pode ter isso. O treinador tem que ter a percepção dele, ele tem que fazer a leitura do jogo. No segundo tempo contra o Inter, lá em Porto Alegre, ele já foi mal. No primeiro tempo, em Belo Horizonte, ele foi mal. Se o Inter não dá, se não é aquela raça do Luan roubando aquela bola e o Atlético empata rapidamente, talvez as coisas teriam ficado muito complicadas para o Atlético. Então, falta para o Marcelo Oliveira, eu não sei o que falta. Mas, na minha opinião, é um pouco mais assim de imposição. O Marcelo tem que ser mais impositivo. Não é ser radical, não é ser grosso, não é isso que eu estou falando. É ser um pouco mais incisivo, é definir um pouco mais, sem essa passividade, sem essa mineiridade que ele tem. Ser mais incisivo com o jogador, dizer o que ele quer do esquema tático. Eu não vejo isso no Marcelo. As coletivas são sempre a mesma coisa. Poxa, o Mano, mesmo o time dele ganhando, ele coloca os elementos. Não, erramos aqui, tem que melhorar aqui, aqui, aqui. Então falta isso no Marcelo. E aí o jogador... O engraçado depois da partida teve uma entrevista, né, do Daniel Nepomuceno também, soltando os cachorros, criticando e tal, e dizendo que agora acabou a folga. Imediatamente dá folga de 2 dias para voltar na quarta-feira. Ele falou assim, acabou a brincadeira. Não, acabou a brincadeira, mas que não ia ter mais essa coisa de descanso e tal. Subentende-se o quê? Que o normal seria os jogadores voltarem hoje. Não, mas eles vão continuar tendo essa folga dessa vez, mas não vai ter mais folga, pelo que ele falou, até o final do ano. Acabou. De toda forma, quer dizer, o time jogou no domingo à noite e vai voltar na quarta-feira. Claro, é óbvio, eu tô falando isso. É claro que tudo bem, tem eliminatória. O próximo jogo é só dia 17 do jogo do Atlético com o Palmeiras. É quinta-feira da semana que vem. Mas quando o presidente vem a público de uma forma um pouco mais incisiva e fala, olha, eu lembro do Calil quando ele falou, acabou a brincadeira depois do 6-1 em 2011, né? O Cruzeiro, se empatasse, o Cruzeiro estava rebaixado, foi lá e aplicou 6-1 no Atlético. O Alexandre Calil soltou os cachorros depois da partida e falou assim, agora a coisa vai funcionar. E simplesmente o Atlético foi vice-campeão brasileiro em 2012, campeão da Libertadores em 2013. Teve uma virada na trajetória. Teve uma guinada a partir daquele... Talvez nem os atleticanos reconheçam isso, mas houve uma guinada no Atlético a partir daquele 6-1, que foi importante para o clube, foi importante para o time. E a base estava ali, era o mesmo treinador, já estava o Hever, já tinha o Bernard estava naquele time, em campo, naquele 6-1. Mas aí, André... O que acontece agora, você não tem um presidente da firmeza do Alexandre Calil, né, do novo prefeito de Belo Horizonte. Isso que eu queria pontuar. E você não tem também, para o jogador, assim, nossa, agora acabou a mamata. Aqui, vocês estão de folga, vocês podem voltar só na quarta-feira. Vocês vão ter 2 dias de descanso aí e tal, pode tomar cerveja de vocês. O cara fica assim, pô, sabe, é a mesma coisa do seu chefe brigar com você e logo em seguida ele passa a mão aqui, vai descansar, vai tirar uma folga. Eu acho que desmoralizou ali. Não vai mudar. Pode mudar, pode ter uma postura diferenciada no jogo contra o Palmeiras, porque o Atlético precisa aspirar essa terceira colocação, essa segunda colocação no campeonato. É o que está mais palpável para ele e é o que vai lhe dar vaga direta na fase de grupos se ele eventualmente perder a Copa do Brasil. Mas será, André, que quando ele se manifestou dizendo que acabou a farra, acabou a folga, será que ele não sofreu uma pressão do grupo de jogadores, por exemplo? Porque o Atlético, convenhamos, o Atlético é cheio de medalhão. Aliás, ele falou para quem? Ele falou foi para os jogadores, ele falou para o Marcelo Oliveira. Né? No fim de semana, após a derrota do Fluminense para o Cruzeiro, houve a demissão do Levir Coupe. Já havia uma reclamação constante do Peter Simmons para cima do Levir Coupe, dizendo, olha, tá faltando uma postura do grupo e sua.
E foram cobranças atrás de cobranças até culminar na demissão. Essa cobrança está sendo para cima do Marcelo Oliveira ou está sendo para cima dos jogadores? O que é fato aí para a gente terminar o primeiro bloco é que o Marcelo Oliveira chega no final do ano no Atlético da mesma forma que ele chegou no ano passado com o Palmeiras. Se ele for campeão da Copa do Brasil, ainda assim ele vai ser contestado para o ano que vem. Eu acredito que o Marcelo só fica no Atlético ano que vem se ele for campeão da Copa do Brasil. Se não for, e você tem opções no mercado hoje. O próprio Levir Coupe, o Roger Machado, tem uns caras aí que... E tem que tomar cuidado, porque São Paulo, Corinthians, esses caras podem mudar de treinador. Eu sei que você está encerrando o bloco. Que fase do Fred? Sai do Fluminense por causa do Levi, o Levi voltar para o Atlético? Vai ter que procurar outro, vai ter que pegar o chapéu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora no primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco, também tem Cruzeiro, tem América, tem um comentário assim, rapidinho da Seleção Brasileira, a gente volta já. Desde os 3 meses, ela iniciou os trabalhos aqui. Ela tem auxílio dos dentistas, né? Ela ainda tem auxílio ainda do fonoaudiólogo, ainda que eu não teria condição de pagar. É difícil manter aqui isso tudo por eu não ser daqui. Eu tenho que pagar aluguel, tenho minha alimentação, passagem. Essa bolsa, que eu tenho de 25% da universidade, já me alivia tanto da mensalidade, já é o aluguel que eu pago. Eu já parei um período aqui, porque foi difícil, aí consegui essa bolsa e voltei a estudar e agora, até o final, vou estar aqui. Ainda mais, um dos requisitos da bolsa é que a gente tem que estudar mesmo. Atendo com toda educação, com toda delicadeza, com todo carinho, todo mundo especial. Por sinal, falar que foi o melhor lugar que eu achei. Que eu já tratei muitas vezes em Belo Horizonte, já tratei aqui. Quando vim para aqui, minha perna estava muito ruim. Eu pensava que ia ter que perder minha perna. E foi aqui que melhorou. Até hoje nunca me faltou nada. Sempre que eu venho falar que tem material direitinho para poder me atender. Desde os 3 meses, ela iniciou os trabalhos aqui. Ela tem auxílio dos dentistas, né? Ela ainda tem auxílio ainda do fonoaudiólogo, ainda que eu não teria condição de pagar. É difícil manter aqui isso tudo por eu não ser daqui. Eu tenho que pagar aluguel, tenho minha alimentação, passagem. Essa bolsa, que eu tenho de 25% da universidade, já me alivia tanto da mensalidade, já é o aluguel que eu pago. Eu já parei um período aqui, porque foi difícil, aí consegui essa bolsa e voltei a estudar e agora, até o final, vou estar aqui. Ainda mais, um dos requisitos da bolsa é que a gente tem que estudar mesmo. Atendo com toda educação, com toda delicadeza, com todo carinho, todo mundo especial. Por sinal, falar que foi o melhor lugar que eu achei. Que eu já tratei muitas vezes em Belo Horizonte, já tratei aqui. Quando vim para aqui, minha perna estava muito ruim. Eu pensava que ia ter que perder minha perna. E foi aqui que melhorou. Até hoje nunca me faltou nada. Sempre que eu venho falar que tem material direitinho para poder me atender. You go, I will be behind you. And dark clouds never seem to find you. When I gain back in mind, when the skies are blue, we could take the number 9, fly to Timbuktu. Down for it is barely raining. God knows I am not complaining. And I got my brand new shoes with a leather toes, and I got nothing to lose, so I stand and pose to. Fall, free fall, falling must be pleasing.
that far. Only I'm not Sweden, got a Hajj Matarao on a splendid room. I can give you all you want for a parachute. You're sailing through a muddy lake. You say you've never swum before, take a deep breath, you're going overboard. I can give you all you want for a parachute. Pessoas. Estamos de volta agora para o Extra Campo, segundo bloco, e a gente vai falar agora sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro que fez uma partida até muito boa contra o Fluminense, fez 4-2, conseguiu a virada depois do gol do Richarlison. Você confere agora os gols da partida. Tá no ponto? Aí. Primeiro gol do Richarlison, né, que é do Vamos América. falar do da início dessa partida. Erro de passe do Henrique. Vamos falar do... E uma bobeira do Bruno Rodrigo também. Jogada bonita desse gol. O início do jogo do Cruzeiro... Lei do ex, né? Lei do ex. Esse negócio já tá virando uma chatice, né? Esse gol foi sorte. Esse gol sem querer, né? Sorte, esse aí foi sem sorte. Sem querer querendo. Bela jogada do Arrascaeta. Esse é um menino que até que enfim alguém está encontrando o posicionamento dele em campo, né? Que com os outros treinadores inventaram que ele era armador, a Arrascaeta nunca foi armador. Mas com o Paulo Bento ele estava bem. Ele chegou a ter queda agora com o Mano Menezes. Ele chegou a ter uma queda agora com o Mano Menezes. E foi justamente quando o Rafinha machucou que o Mano Menezes assim, voltou com ele. Voltou com ele. E o gol contra do Ábila que entrou no segundo tempo só para fazer o gol. Agora, falar dessa partida contra o Fluminense. O Cruzeiro poderia ter tomado 2-0 ali. Sim. Com a facilidade danada. Quem olha esse placar do Cruzeiro, né, e a intensidade com que ele jogou a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. A partir do gol de empate, né, principalmente? Até antes. O Cruzeiro já estava beliscando o gol. Mas até os 20 minutos o Fluminense dominava completamente o jogo. Foi, meu Deus, vai ser daqueles jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro vai tomar de 3 e vai começar a vaia da torcida, aquela coisa toda de novo. Aliás, a diretoria foi novamente homenageada após o primeiro gol, né, o gol do Fluminense, né, quando abriu o placar. E aí o Mano conseguiu fazer um ajuste ali no meio de campo do Cruzeiro. Tava o Richarlison passeando em campo junto com o Gustavo Scarpa. E o Cruzeiro estava tomando um vareio, os jogadores meio perdidos, a linha de defesa não funcionava absolutamente de forma nenhuma. Conseguiu fazer o ajuste e aí pararam de sofrer pressão do Fluminense e começaram a tentar. Começaram a chutar a bola de fora da área. Começou, inclusive, no início, de forma bastante discreta. Até que saiu o gol numa jogada muito bem trabalhada e até inesperada. Né? E aí o Cruzeiro cresceu na partida e passeou em cima do Fluminense até os 5. Foi necessário até os 5 do segundo tempo para consolidar o placar. Entre os 45 e os 5 do primeiro tempo foram 3 gols. Eu acho normal o time sentir quando sofre o gol, mas com o Cruzeiro tem sido assim. O fator emocional do Cruzeiro está muito embaixo realmente. Concordo com o André. Se o Richarlison, numa jogada pelo outro lado da área, se ele consegue fazer o 2-0, as coisas ficariam muito complicadas, porque o emocional do Cruzeiro está embaixo. A torcida... não compareceu. 7.700 pagantes. Porque a torcida tinha acabado de passar uma decepção muito grande contra o Grêmio. Não foi perder o jogo por 2-0. Foi a maneira como perdeu. A forma como perdeu. E o time fez um jogo de reabilitação em Porto Alegre, mas não trouxe a classificação. Então o protesto da torcida... Não fez nem gol, né? Se tivesse ganhado de 1-0... o protesto da torcida é natural. E a torcida do Cruzeiro, ela não pode ser criticada nesse instante, porque ela vem sustentando o time. O time... Esse ano, aliás, desde o ano passado, ele está em baixa, está em pé. Com o Paulo Bento, então, foi um fiasco. O time vem degringolando e o Mano, você tem sua crítica, a gente sabe que o Mano pode render muito mais do que ele tem rendido, mas o Cruzeiro, por estar frequentando aquela região da zona ali, o time emocionalmente veio, assim, muito abalado. Qualquer placar adverso para o Cruzeiro vira, assim, uma montanha, que é intransponível. Já é um time de difícil encaixe, uma defesa, na minha opinião, uma das piores do Cruzeiro que eu vi nos últimos tempos. O Bruno Rodrigues, assim, o Bruno Rodrigues caiu de forma, assim... A temporada do Bruno Rodrigues 2013, 2014 foi uma coisa de louco,
Foi um gigante, só né? não foi o capitão do time, vamos dizer assim, porque tinha o Fábio, né? Mas ele veio com uma aposta, né? Mas assim, o cara era um Não, e é guerreiro em interessante campo. você falar do Fábio, que pelo menos, não só eu, mas muita gente, quando viu a contusão do Fábio, imaginou então realmente o rebaixamento do Cruzeiro. Mas o Rafael não comprometeu em momento algum. Aliás, Não, pelo salvou no início contrário, dessa partida de muito pelo novo o chute contrário. do Cícero. Sim, fez uma defesa importantíssima. Tem feito assim. O problema é que a defesa está muito aberta. O Cruzeiro ainda tem problema com o volante. A entrada ali pela área do Cruzeiro é muito fácil. O drible que o Richarlison dá em 2 zagueiros de uma vez e finaliza daquela forma, não tem goleiro que consegue. Vai ser difícil a gente fazer esse levantamento, mas se você pegar todos os gols que o Cruzeiro tomou ao longo desse Campeonato Brasileiro, seria muito interessante ver em quantos há participação efetiva do Bruno Rodrigues. Aí eu vou colocar... O Cruzeiro estaria... não estou exagerando. O Cruzeiro certamente estaria, pelo menos, brigando por uma vaga no G6, sem exagero, por uma vaga no G6, se não fossem as falhas do Bruno Rodrigues. Gol contra, bola atrasada, entregada mesmo. Foi muito gol. O Bruno Rodrigues está negociando renovação de contrato dele, mas eu vou falar uma coisa. Pela temporada 2016, não merece, não. Eu quero ser não justo merece, não. aqui Aliás, também, precisa fazer uma reformulação. Eu quero nessa ser defesa. justo também. Cruzeiro jogou o Campeonato Brasileiro. Novo, lá, o lance do Bruno Rodrigues. Olha Tava só, de costas, tomou um absurdo. o olé do Ele tá perdido. Ele segue o jogador, então, assim, né? Não é a bola. Eu quero ser justo aqui, para não cometer injustiça. Depois meu telefone vai tocar. Né? Eu quero ser. Mais tarde você tá lá ao vivo. Eu quero cometer justiça aqui com os laterais direito e esquerdo do Cruzeiro, que são fiasco. O Cruzeiro jogou sem lateral direito, sem lateral esquerdo. Então a gente está falando de defesa. Defesa, nós vamos salvar só o goleiro Rafael e de vez em quando o Manuel em algumas situações e o Léo. O Romero jogou na lateral direita nesse jogo. Parece que vai terminar o ano assim. Isso que eu ia falar. O Romero foi... tirando o Sobis e o Ábila, que vieram, né, como grandes contratações, aliás, uma bela partida do Sobis depois de 3 meses. Depois de 18 né? jogos fez um gol. Não vou nem falar da questão do gol, mas a participação dele ali na frente. Agora, o Romero e o Robinho foram as grandes contratações do Cruzeiro esse ano, mas eu falo com convicção, foram contratações feitas sem querer. Não se esperava quando eles pegaram o Romero. O Robinho veio contrapeso. Né? Traz esse cara aqui, vamos ver o que dá. E na estreia do Cruzeiro no Brasileiro contra o Coritiba, salvo o melhor juízo, foi contra o Coritiba fora, o Lucas falhou, foi expulso, ele já mostrou assim. Sim, o cartão de visita. Eu não sou do ramo. Sim, ali ele já disse, eu vou dar trabalho para você, torcedor. Foi naquele dia, na estreia. Eu estava com um amigo cruzeirense e falei, olha, esse cara tá te ensinando alguma coisa aí. E, salvo engano, foi cartão vermelho direto. Amarelos. E o Robinho é um excepcional jogador. Mas não pode insistir com o Robinho para jogar como armador. Não, ele é terceiro jogador de meio. Sim. E como mudou, como cresceu o Cruzeiro a partir dessa concepção do Mano. O Robinho não joga... do lado ou à frente do Arrascaeta, por exemplo, né? Ou do Rafinha, quando era titular. O Rafinha foi uma contusão também que prejudicou demais o time do Cruzeiro. O Robinho hoje ele faz a função que o Ariel Cabral fazia no ano passado, quando tinha o Williams. Exatamente. Eu queria ter chegado mais cedo, rapaz, para a gente poder mudar um pouquinho a pauta do programa. Eu sei que vai ser mais para frente, mas eu gostaria de ouvir do André quem que o Cruzeiro tem que contratar, rapaz, para 2017. Não, mas deixa pra lá, deixa o chefe comandar. Cristiano Ronaldo. Pai André, uma hora dessa. Baixar aquele, vai. Eu falo na ponta da língua alguns dos caras que precisam sair. Alguns E aí o William, por exemplo, é um outro cara, fez gol e tal, também depois teve uma participação muito bonita, né, nesse jogo contra o Fluminense, mas é um cara também que não demonstra nada desde... Não é nem ano passado demonstrou alguma coisa, né? Até lembrei isso aqui no programa semana passada. No final da Mas este ano também, participação pífia. E é um jogador desejado no mercado, porque São Paulo está atrás, Corinthians está atrás, Santos está atrás. Pois Talvez o negócio do William seja precisar mudar de ambiente. O William é o seguinte, a queda dele vem desde o ano passado, eu estava no Mineirão, Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro vinha bem, ano retrasado.
tomou de 2-0, o Mineirão todo tava com bigode. Ano retrasado foi do título. Foi 2014. Isso mesmo. Uhum. Bigode, vendendo bigode a 15 reais. Aí o Mineirão todo de bigode. Falei, pode parar. E realmente amaldiçoou o menino. O William, na verdade, a grande temporada dele no Cruzeiro foi em 2013, quando ele chegou chegou em junho, julho, né? Foi um achado, porque mandaram o Diego Souza Pro Metalist? Pro Metalist, e aí trouxe o William e ainda ganharam 6 dinheiro. milhões de dólares, se não me engano, na época, e ainda trouxe de quebra o William. Abra parênteses e fecha rapidamente. Pra mim, Diego Souza é o cara mais injustiçado do futebol brasileiro. Não, mas no Cruzeiro não ia dar certo, não. E aí, eu vou abrir um parênteses para colocar Matos, Alexandre. Foi o cara que conseguiu trazer aquele William. Quando saiu o Alexandre Matos, também saiu o espírito daquele William de 2013, né? Impressionante. A gente falava do público do Mineirão, que foi menos de 10 mil, foi reflexo do ano do Cruzeiro, mas também pode ser um reflexo daquilo que a diretoria não vem fazendo, né? Eu vou abrir até um parênteses aqui no programa para a gente poder falar sobre aquela morte daquele torcedor que até agora não foi explicado. Tinha uma faixa reclamando e tudo mais da torcida. Tinha várias faixas no jogo contra o Fluminense. Né? A diretoria vai ficar calada até quando? Isso é um outro detalhe. A diretoria do Cruzeiro já está distante do time, já tem 2 anos. Mas torcedor, né? Torcedor é uma brincadeira. O seu segurança, o seu contratado é como você contratar um segurança, André, e matar uma pessoa na rua. É culpa de quem? Olha, nunca existiu paixão no futebol, a não ser... sempre foi uma via de mão única. Né? Nunca houve reciprocidade. O torcedor apoia o time não... Hoje, principalmente, não tem esse carinho, esse zelo, né, da diretoria dos clubes, dos próprios jogadores com a torcida. O futebol hoje é mais afastado. Talvez, nenhum de nós aqui tenha vivenciado aquele futebol romântico dos anos 70. Nós dois não mesmo. O Nico tem os respeitos. Talvez. 72. Pois aí, ó. Pegou um finalzinho ali. Você era um menino que ia lá visitar eu vi Zico cobrar falta, né? Pois é. Dinamite. Curtia, né, o ídolo de perto, e o cara chegava lá, brincava, você batia bola com ele. Hoje não tem mais isso. Hoje o cara Agora, diretoria de qualquer clube, mas especialmente essa do Cruzeiro, mostrou claramente que torcedor é número, que sócio-torcedor não é um sócio, um colaborador do clube. É um cara que paga todo mês a mensalidade dele. E a diretoria deve estar chateada, né, porque foi um sócio a menos, né, que ela perdeu com a morte do torcedor. Esqueci. A torcida veio... Olha, infelizmente, viu? A torcida veio carregando o time nas costas. Quando ela percebeu que o time não vai cair mais, ela disse, agora é nossa hora de protestar. A média de público do Cruzeiro no campeonato é a terceira maior média de público do campeonato. O pior público do Cruzeiro no ano foi esse. Foi esse. Tem mais de 20 mil torcedores por partida neste campeonato brasileiro, no qual ele disputou durante a maior parte do tempo e ainda disputa contra o rebaixamento. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta daqui a pouco para mostrar os gols do América e também tem tabela, palpite. A gente volta já. Rise up this morning, smiled with the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Estamos de volta agora com o Besta Campo, terceiro e último bloco. Você confere agora, já no início do bloco, o gol da derrota do América para o Santa Cruz nessa turnê, não só do América, mas também do Santa Cruz, nessa turnê aí de jogos até o fim do ano, aí, esperando já a Série B do ano que vem. Matematicamente não caíram, mas a gente sabe que para conseguir um milagre é praticamente impossível. Não existe praticamente impossível. É impossível. O Santa Cruz do América tem 27 pontos, eles chegam no máximo a 39. 39 é a pontuação do Vitória, que está imediatamente acima do Inter, que tem 38. Um empate, 2 empates do Inter, um empate do Vitória, uma vitória do Inter, uma vitória do Vitória, um empate do Vitória, não pode acontecer mais nada nem com o Inter nem com a Vitória
para terem alguma chance, mas isso é... E tomou Gente, no um gol início do do Léo ano, Moura. no início do ano Não existe. eu falei aqui, gente, que esse time não tem cara de Série A. Vocês me criticaram. Eu não critiquei nada, Tava não. claro, gente, que esse time não ia a lugar algum. Tava claro, esse time não vai a lugar algum. O time do América é limitadíssimo, gente. Não é... E a estrela do time, né, o Mateuzinho machucou. Machucou. Saiu machucado Foi no cortado da intervalo. seleção também. Foi cortado da seleção sub-20, que vai fazer 2 amistosos no México, né? Isso. O América é o seguinte, classificou para a Série A, brilhante, trabalho do Givanildo. Aí eu falei aqui nessa mesa, nesse lado aqui, nesse horário, que o América só tem um pedacinho no jornal. E falei assim, nesse momento, Givanildo não é técnico de Série A. Isso eu me recordo. Tem que Isso também trocar o recordo. treinador e reforçar o elenco. Porque o campeonato é longo, são 38 rodadas, não é fácil, não é campeonato mineiro, que você joga 11 partidas e vence. Mas o América é o atual campeão. Quem é atual campeão? O Campeonato Brasileiro é muito diferente. E o Alencar da Silveira Júnior, né, o presidente do... Um dos 20 dos presidentes. presidentes do América, nessa gestão que é meio parecida com a do Atlético Paranaense, né, mas que nunca deu certo, essa cogestão. Ele, né, quando estava assim, com o barco já afundando, ele admitiu que não ficou muito próximo do futebol. Dá licença, né, cara? No final. Dá licença. Eu já sabia disso. Não, Todo mundo já então, viu. se eu tivesse ficado mais próximo do futebol, o time estava disputando o quê? G6, né? Eu acho Muito que bem. o América... Não entrasse em campo, então. O América Resolvi o foi problema. o time mais rebaixado. É o que entrou mais rebaixado? É o que entrou mais rebaixado e o que mais foi declarado rebaixado. Toda rodada o América foi declarado rebaixado. O que ainda me surpreende é esse time do Santa Cruz, que hoje eu vejo que me surpreendeu mais foi o início, não foi agora. Sabe o né? que eu lamento? Você lembra que a gente falava Sabe do o que eu Leicester lamento? lá no início do campeonato? Eu lamento dizer isso aqui. O América tem um goleiro de seleção pro futuro. O goleiro do América é muito bom. Você se lembra que no início, nas 4 primeiras rodadas, Santa Cruz, Santinha Líder. com 12 pontos, líder do campeonato, Líder. tinha acabado de golear o Cruzeiro até. Tipo, Ah, e 4 a todo 1. mundo falando Então, grafite. o O grafite Leicester, ficou com aquele você mesmo lembra número do de... Le- Aí falava assim, ó, o Leicester foi campeão na Inglaterra, dá pro Santa ser campeão aqui, não sei o quê. Mas a gente falava de O elenco, Santa, gente. depois, eu mencionei isso aqui outras vezes, né? Da 4ª rodada para cá, já foram quantos jogos? 31 jogos vezes 3 dá 93 pontos que foram disputados. De 93 pontos, o Santa Cruz ganhou 15 de lá para cá. E o grafite parou de o fazer desempenho. gol. E renovaram o contrato com o Grafite na época. O Grafite já procurou Que outros dó, clubes. né? Que pena. Eu gostei, foi da comemoração do Léo Moura, do gol ali, rapaz. O Léo Moura tá. começou Fiquei a fazer tentando uns gols imaginar o agora. significado daquele gol pra ele, porque pro Léo time Moura- não significa nada. Léo Moura já tinha feito gol de empate contra o Inter, agora tá virando uma artilheirinha aí do campeonato. Vamos Dá pra conferir como é que apostar tá a nele. tabela? Tabela do Campeonato Brasileiro, tá ali o Palmeiras já na liderança com 70 pontos, o Você não Santos... vai falar virtual campeão, não? Virtual campeão. Praticamente é impossível de tirar o título do Palmeiras. Para contar aí um título perda de título, o Galo tem que ganhar do Palmeiras no próximo jogo. Vai diminuir o Santos ganhando vitória, diminui para 3 pontos, mas aí depende muito. A tabela do Palmeiras é muito mais favorável. Aí depois vem Flamengo, os 3 já estão automaticamente na Libertadores, Palmeiras, Santos e Flamengo. A derrota ontem do Grêmio tirou qualquer chance do Flamengo não se classificar Só para o torcedor matematicamente. entender, porque o Atlético Paranaense, que é o 6º com 51, ele pode chegar a 63, que é a mesma pontuação do Flamengo. Só que ele Corinthians não chegaria a pode 19 vitórias. Não, mas o Corinthians não pode chegar a 63 pontos, só pode chegar a 62 pontos, por isso o Flamengo, sim, já sim. está automaticamente. Ok. Tá. Aí depois, aí ele passando no G6, Botafogo também, muito difícil perder a vaga dele, está 4 pontos do Atlético Paranaense. Até pelo que os outros de baixo vão fazer. né? Eles estão brigando para não se classificar. Atlético Paranaense e Corinthians estão brigando para não se E o classificar. Fluminense, eles E o estão doidos para Fluminense, não ir. Aí depois vem Corinthians, Grêmio, Fluminense e Chapecoense. O outro lado vem Ponte Preta, São Paulo, Cruzeiro ficou aí o campeonato todo. Cruzeiro 44 pontos, né? Seguido para o Sport com 43. Para mim, a briga pela zona de rebaixamento acaba no Curitiba. A briga pela 4ª vaga, para mim, está entre Vitória e Internacional. Para mim também já funilou. Tá entre os dois. A não ser o que Figueira haja- já caiu. Aí o Coritiba, todos imaginavam que o Atlético fosse vencer esse jogo lá. Mas
Em razão de estar correndo atrás do título. O Atlético estava numa outra vibe, como dizem hoje. Agora um resultado do dia 12, eu estou recorrendo aqui ao meu suporte. 12/7/2016, Palmeiras 1, Santos 1. Ah, se o Santos tivesse vencido esse jogo. Mas foi na casa do Palmeiras, né? Sim. Lá é difícil, né, na arena. Esse é o resultado que talvez o Santos esteja lamentando hoje. Não, mas eu acho que o Santos... Mas o Santos perdeu o jogo. Não, o Santos está lamentando América, Figueirense, verdade. empatou com o time reserva do Grêmio, Mas a gente perdeu pode pro Internacional. E a gente pode dizer também que o que recolocou o Santos nessa briga aí pelo título foi justamente a vitória sobre o Palmeiras há 2 semanas. Sim. Há 2 semanas, né? Então não fosse aquela vitória, foi na Vila Belmiro por 1-0, dificilmente o Santos estava nessa briga. E dificilmente vai conseguir o terceiro. título. Eu acho que o virtual campeão já está decretado. Muito Vamos difícil. conferir os próximos jogos na semana que vem. Tem os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, começando na terça. Coloca na tela. Primeiro jogo da semana que vem é Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense sem treinador, Atlético Paranaense sem vocação de ganhar fora de casa, né? Mas eu vou postar no Atlético. Fluminense ganha. Eu vou postar Treinador interino, né? Então, sempre ganha. Eu vou ficar no meio. Eu vou no Atlético. Muro, em cima do muro, vai. Botafogo e Chapecoense. Botafogo. A Chapecoense está pensando na semifinal da Sul-Americana com grande risco de chegar à final. Grande possibilidade. Teve um belo resultado contra o Nossa, Rosário no jogo de ida. 1-1 fora da Argentina, na Argentina. Na Argentina. Coritiba e Santa Cruz. Coxa. Também. Figueirense e Corinthians. Eu vou dar uma vitória pro Figueirense? Não, aí é Corinthians. Não, vou apostar no Corinthians. Aí é Corinthians. América e Flamengo. Eu sugiro você apostar na loteria esportiva. América e Flamengo? A última vez que eu apostei na América dentro de casa, eu consegui. Contra o Flamengo. Não, para. O Flamengo tá O América não perde dentro de casa 5 rodadas. Mas não perde pra quem? Eu vou ser do azar. Não perde pra quem? Pro Inter? Não, eu vou ser do azar. Pro São Paulo? Eu vou só voltar que a gente falou que o adversário do Chapecoense é o São Lourenço. É São Lourenço, eu falei. Time do Desculpa, eu falei Rosário. Eu vou no azar, eu vou no América. Não, eu vou de Flamengo. Até porque eu acho que o cheirinho já acabou tem muito tempo. Flamengo disparado. Mas aí não dá. Sport e Cruzeiro. Vou ficar com empate. Eu acho também que empate é bom pros dois. Muda nada. Você sabe, pode ser um... Olha, bom, não vou falar, não estou acusando ninguém de nada, mas você duvida de um jogo, que haja um jogo de compadre aí nessa situação? Não. Eu não duvido. São Paulo e Grêmio. Aí eu vou passar no São Paulo. A coluna do meio. Eu também vou de coluna do meio. Um time que é ruim e o outro desinteressado. Santos e Vitória já na quinta-feira. Santos. Também acredito Santos. Atlético e Palmeiras. Eu vou colocar o Palmeiras. Eu não apostaria no Atlético. Eu vou colocar o Palmeiras. Vou apostar no Atlético. Vou acreditar na cobrança do presidente. Eu vou apostar no Atlético. Eu vou apostar no empate. Eu não acho que o Palmeiras... O Atlético vai ficar com raiva, mas eu não acredito que o Palmeiras perca esse jogo pro Atlético. Eu acho que o Cuca vai dar uma beliscadinha. Inter e Ponte Preta. Este é o jogo, eu sinceramente... Esse jogo eu não queria nem assistir. Não, esse vai ser o jogo mais... Aqui, quem é Atlético e Palmeiras perde esse jogo? Esse jogo vai dar faca. Porque Atlético e Palmeiras é uma situação meio que definida, não vai fazer diferença quase que nenhuma. Pro Palmeiras vai, né? Vai caminhar rumo ao título. Mas esse do Inter, rapaz, mas sabe se o que Inter me entristece? perde essa partida... Mas o que me entristece no futebol é isso. E a ponte engrossa. Que eu tenho que olhar ali Inter e Associação Atlética Ponte Preta e permanecer um cara íntegro e não leviano. Você acha que a Ponte Preta vai fazer frente ao Inter, dadas as circunstâncias, sendo que ela não concorre a nada no campeonato? É isso que me irrita no futebol. Se a Ponte vence, a Ponte está com 47 pontos, né? Se a Ponte vence, e dependendo do resultado ali do Corinthians e tal, a Ponte está na briga pelo G6. Vai estar muito longe, André. Senhores. Você acha que está, dependendo dos outros resultados? Está muito longe. Bom, eu acho que esse jogo aí é internacional. Para terminar aí, Brasil e Argentina, quinta-feira. Olha, Brasil com louvor, e não é por essa coisa de eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, não. É porque esse time da Argentina, esse treinador da Argentina, técnico da Argentina é igual um boi em cima do poste. Você não sabe como é que ele entrou, mas você sabe que daqui a pouco vai cair. Bom, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas eu aposto na seleção brasileira por causa de um camarada que eu admiro muito a conduta, Tite. Sem dúvida. Eu aposto também na seleção, acredito também que seja um
só para fazer justiça. Eu acho que é mais por causa do Tite do que pelo E eu fui pelo chamado Balsa. para transmitir esse jogo junto com a 9 FM lá de Mantena. Perdeu a chance. Mas tem compromisso, não posso ir. Ué, Gente. manda para cá que a gente... Infelizmente tá chegando ao fim. Nico, brigadão. Valeu, tamo junto. Sucesso lá no... A gente aguarda vocês 6 da tarde, mais conhecido como 18 horas, de segunda a sexta, na TV Leste Record. Cidade Alerta, um abraço pra turma de direção de E tá jornalismo bom, pela né? força. Tá legal demais A cada dia a apresentação. gente vai chegando lá, chegando no lugar. André, obrigado, viu? Até semana que vem a gente voltar aí a apresentar mais sobre... Pois é, com poucos gols, né? Talvez só... Só de seleção. É, só com seleção. Mas vamos lá. Mas vai ser um programa bom, a gente levanta a bola que a gente mata. E eu Não tem quero o que voltar faça. mais vezes, hein? Vai com voltar, você certeza. sabe que vai voltar. Então faz o seguinte, depois da última rodada, você volta pra cobrar André sobre Sim. os reforços do Sim, Cruzeiro. ótimo. Mandando pros outros aí. Gente, infelizmente tá chegando ao fim. A gente volta na semana que vem pra falar sobre a seleção brasileira e pra dar mais umas passadas aí no que é o ambiente do Atlético Cruzeiro. A gente volta semana que vem. Até mais.